Estudo do Evangelho de Jesus, o livro de Mateus, capítulo 23 de Mateus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Jesus, estando ali, em Jerusalém, ele procura então esclarecer a multidão, falar constantemente com o público, estar presente ao lado deles, levando os esclarecimentos tão necessários ao despertar daquelas consciências. E mostrando que os escribas e os fariseus assentavam na cadeira de Moisés, ele também os alertava das condições de vida que essas pessoas tinham e o que deveria, o que não se deveria fazer e principalmente o que se deveria observar. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, porque eles ensinavam, eles falavam o que estava no Evangelho, o que estava nas Escrituras de Moisés. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Eles falavam uma coisa e faziam outra. E atualmente, quantos de nós fazemos exatamente o que falamos? Ensinamos e praticamos tal qual deveria ser? É uma observação que nós devemos fazer em nossos corações. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Criavam a situação do pecado, criavam a situação do castigo. Mas o que eles faziam para se aliviarem? O que eles faziam para dar um pouco de conforto para o povo? Para os fiéis? Apenas colocava-lhes nos ombros os fardos. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes. Queriam ser observados pelo povo, queriam ser vistos, vestiam-se muito bem, criavam-se muitos adereços em suas roupas para ficarem em destaque, mas cadê o coração? Cadê as ações praticadas de acordo com o Evangelho? Tinha que chamar a atenção, tinha que ficar na condição de destaque. E amam os primeiros lugares nas ceias e nas primeiras cadeiras nas sinagogas. E as saudações nas praças. E os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Mestre, mestre. Então, essas pessoas queriam estar na condição de destaque. As pessoas queriam criar sempre aquele glamour em torno deles. E a população gosta muito disso, até hoje. Quanto mais glamour você criar em torno de si, mais a população se transveste de seus seguidores e mais procura seguir ao seu lado. E como ainda alguns que gostam de divulgar o Evangelho, adoram o elogio de serem mestre da interpretação do Evangelho. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Jesus mostra-nos que eles teriam apenas um e somente um mestre, o Cristo, Jesus, Ele próprio. Os demais, todos nós, somos irmãos, necessitados da ajuda um do outro, necessitados do apoio, do amparo um do outro. E a ninguém na terra chamais vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o que está nos céus. Mas não está dizendo que nós não devemos chamar de Pai o nosso Pai consanguíneo? É chamar de Pai a esta ou aquela personalidade do templo. Então devemos procurar chamar de Pai apenas a Deus. E nosso Pai consanguíneo, tudo bem, a gente chama de Pai. Mas lembrando que o Pai verdadeiro é Deus e todos nós somos irmãos perante a Deus. Não está pedindo para desrespeitar o Pai. Nem vos chameis mestre, porque um só o vosso mestre, que é o Cristo. De novo ele pauta, mostrando que o Cristo é o mestre. Jesus é o mestre e o Senhor de nossas almas, mestre e Senhor da nossa existência, nos ampara neste planeta maravilhoso, enquanto formos bons, enquanto estamos nos melhorando, porque a Terra passando por regeneração e desenvolvendo tecnologicamente como está desenvolvendo, os maus não poderão mais ficar aqui. Porém,
o maior dentre vós será o vosso servo. Aquele que quiser ser o maior, que sirva a todos, que ajude a todos. Se queremos ser grandes, se queremos ser aqueles que trabalham para que todos estejam em posição de destaque, comecemos então a servirmos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros. Devemos então nos comportar como aprendizes do Evangelho e sempre que formos interpretar o Evangelho, como aprendizes do Evangelho. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Aí ele mostra a situação que era inaceitável para todos naquela época e para um grande número até hoje. Se você se exaltar demais, se querer se colocar em um grande pedestal, você será humilhado. E cuidado com o que fale. Cuidado com o que fala. Nunca se queira comparar ao Cristo. Nunca queira ser comparado com o Cristo. Sempre ser um servo do Cristo. Nem aos discípulos devemos nos comparar. Lógico, tem aqueles que nós nos assemelhamos a eles pelas nossas tendências, mas fica só nisso. Respeitemo-nos e respeitemo-los. E quando ele fala que os escribas e fariseus eram hipócritas porque fechavam a porta dos céus, nós temos aqueles religiosos que acham que eles estão no pedestal. Em todos os segmentos religiosos tem isso, todos. Espírita, católico, protestante, em todas as denominações religiosas tem aqueles que se colocam, eu estou aqui em cima, vocês estão embaixo. Obedeçam-me, seguem-me. E às vezes a pessoa está num processo meio complicado de obsessão. Porque todos nós devemos agir como irmãos. Logicamente que gerenciar uma grande casa espírita, uma grande igreja, não é tão simples. Então quem está gerenciando ele tem que usar ferramentas gerenciais. Tudo bem? Mas saibamos ser dóceis, saibamos ser humildes, saibamos ser aquele que serve. E, logicamente, que preparemos as portas dos céus para que todos possam adentrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Os escribas e fariseus, conhecendo a palavra, no intuito de levar a palavra à casa das viúvas, devoravam-nas das mais variadas formas, principalmente querendo receber para salvar a alma do falecido, querendo receber para ajudá-la a suportar o fardo de ficar sozinha, ou até mesmo oferecendo certas proteções e talvez até mesmo favores. Ou seja, agiam de forma totalmente contrária aos ensinamentos de amor e de respeito que Deus tem dado aos homens. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Por que queres fazer prosélito? Prosélito querer aparecer, convencer as pessoas de sua religião ser melhor, provocar fenômenos para que ela seja melhor, ou pelo menos fazer de que produzir um fenômeno. Porque na realidade nós temos que procurar ser aquele que serve ao Pai, ser aquele que trabalha ajudando ao Senhor a construção de um mundo melhor. Ai de vós, condutores cegos, porque dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas se jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. A forma de dizer, usando a tradição, em contradição com o Altíssimo, era que Jesus chamava aqui, pior do que
hipócrita, de cego. Porque nós não devemos jurar por ninguém. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e honrar nossas palavras. Insensatos e cegos, pois qual é o maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Se vai jurar, então jura pelo templo, porque ele santifica o ouro, e não jurar pelo ouro do templo, porque é simplesmente um tesouro para que se leve benefício aos seus seguidores. Porque não tem justificativa a riqueza da igreja, senão para oferecer bens aos seus seguidores. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está no altar, esse é devedor. Ou seja, está materializando a fé, está materializando o sentimento do outro. Por isso, Jesus diz que eles fecham a porta de quem quer entrar para os céus, porque estão ensinando as pessoas a serem egoístas, a serem materialistas, a buscar de qualquer maneira o ouro do mundo. Mas nós devemos buscar o tesouro do coração, o tesouro que fortalece nossas almas para a grande caminhada. Portanto, devemos procurar valorizar o altar de nossa alma, a parte mais sagrada de nossos sentimentos. Insensatos e cegos, pois qual é o maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Temos que fazer valer o sentimento de amor, fazer valer o sentimento de engrandecimento do Senhor. Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. O altar é superior a tudo que está com ele. É o altar que santifica. É o altar que faz valer todos os sentimentos. E não as coisas materiais que estão lá, porque são apenas ofertas. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. Então Jesus está mostrando a transcendência de cada fato. Se você está jurando pelo templo, você está jurando quem habita o templo? Deus. É o local onde nós vamos cultuar a Deus. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Então, se nós estamos fazendo uma jura, fazendo um pacto, que saibamos a quem e como, para não sermos hipócritas e nem sermos cegos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezeis o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então devemos dar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas jamais desprezar o juízo, são o caminho